Então, vamos lá, ok. Olá, pessoal, eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou podcast, no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha do Praticadamente. Hoje estamos aqui com o nosso convidado e professor Luciano Garcia Júnior, que faz parte do corpo de diretores do Praticadamente. Ele é hipnoterapeuta, cheio de experiência, que irá compartilhar um pouco delas com vocês. E nessa resenha, o Luciano vai abordar o tema regressão, parte 2. Tá? Mas antes de dar a palavra para o nosso convidado, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Caiu só para mim? Tá. Caiu Pessoal, caiu geral. Por um segundo eu achei que tinha sido para mim. Fiquei até preocupado. Bom, para quem está assistindo, então, ocorreu um probleminha técnico, provavelmente, com a internet do André, mas hoje o tema é regressão, né? O uso da regressão no processo terapêutico. E, para completar o que ele falou, siga a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, para que você fique por dentro daquilo que a gente está compartilhando e por dentro das lives, podendo acompanhar sempre que a gente posta alguma coisa nova, sempre que a gente vai fazer uma live nova sobre o assunto que a gente vai propor ali. Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha visão com a regressão, explicando um pouquinho o que é regressão, o porquê que regressão não é uma coisa mágica, porquê que a regressão não é a última bolacha do pacote, né, como muitas pessoas falam, e porque nem tudo se trata só de regressão, mas que também, nem só por isso, ela é uma coisa ruim, e ela é uma coisa que você pode utilizar muito dentro do seu processo terapêutico para entender melhor o que está acontecendo com o teu cliente e conseguir ajudar ele no processo de evolução dele, tudo bem? Então, isso que a gente vai conversar um pouquinho. E como hoje vai ser bem parecido com o bate-papo, todo mundo que estiver ao vivo aqui, fica à vontade para levantar a mão, perguntar, que aí eu vou respondendo vocês à medida que eu vou apresentando um pouquinho do que eu trouxe aqui. E se você está assistindo gravado, cogita aí de assistir presencial para você poder tirar as suas dúvidas. Presencial, o que eu digo, é ao vivo, na verdade, né? Para você poder tirar as suas dúvidas e participar desse momento aqui com a gente, tudo bem? Se você está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, só para não perder o costume, e vamos nessa daí. Bom, pessoal, primeiro ponto, acredito que todo mundo aqui que esteja ao vivo saiba um pouquinho sobre hipnoterapia, certo? Alguém não sabe nada sobre hipnoterapia? Se tiver alguém que não sabe nada sobre hipnoterapia, coloca aqui para mim que eu já, só para eu ter uma ideia, tudo bem? Legal, tá, deixa eu ver, aparentemente todo mundo sabe pelo menos um pouquinho. Francisco, eu vi, tá? Daqui a pouquinho eu libero para você fazer a tua pergunta, só deixa eu iniciar aqui, ok? Tamo junto. Bom, legal, então eu acredito que todo mundo saiba pelo menos um pouquinho sobre a hipnoterapia. Regressão é a técnica mais comum ensinada nos cursos de hipnoterapia. Todo mundo que está aqui e conhece um pouquinho de hipnose, eu tenho certeza que já ouviu falar de regressão. E se conhece um pouquinho de hipnoterapia, eu tenho certeza que já fez algum curso que ensinava regressão, tá? E aqui eu vou apresentar a visão errada do nome e o que realmente é. A visão errada do nome. A pessoa acha que ela vai voltar a acessar uma coisa absurdamente lá atrás, vai mudar ela vai se perder. Ela acha que é como se fosse uma viagem no tempo. Tá? Se você pega uma pessoa leiga no assunto e você fala regressão, vai vir para ela duas coisas na mente. Algo parecido com uma viagem no tempo ou ela acessar uma vida passada. Ponto. São duas coisas que vêm. Se você for conversar com qualquer pessoa leiga e bater um papo com ela falando sobre regressão, você vai ver que vai chegar nesses dois pontos. A pessoa acha que vai voltar no tempo, acessar uma coisa e se perder lá no tempo, voltar a ser criança e já era, entendeu? No corpo de adulto, ou ela vai achar que vai acessar uma vida passada, e assim é. Vida passada tem 3 explicações. Lá no final da live, se for para o caso, eu explico para vocês essas 3 explicações, mas não tem nada a ver com a regressão propriamente dita. E você voltar no tempo também não tem nada a ver. O que realmente é regressão? Regressão é você acessar memórias.
com uma vivência, ou seja, com uma vivacidade, com uma intensidade maior que o normal. Então, se eu chegar para você e falar assim, imagina o dia muito feliz da tua vida, e você conseguir imaginar esse dia dentro da tua cabeça, durante um processo de regressão, você só vai estar conectado de uma forma mais forte e mais profunda a esse dia, conseguindo vivenciar as sensações dele com maior intensidade. Então, de forma simples, regressão é você conseguir acessar uma memória de uma forma mais vívida e intensa que de olhos abertos no momento normal da tua vida aí, no dia a dia. Nada mais do que isso. Nossa, Luciano, é uma coisa simples assim? É uma coisa simples assim. Por quê? Porque você pode acessar uma memória boa, ruim, uma memória besta, uma memória cheia de coisas importantes. Você pode acessar qualquer tipo de memória. Inclusive uma memória criada. Como assim uma memória criada, Luciano? Se eu contar uma história aqui hoje para você, como se você tivesse vivido essa história, e você entender isso, você consegue acessar a memória desse dia fantasma, digamos assim. Eu chego para o Francisco, que está aqui, e falo assim, Francisco, você sabia que antes de ontem você foi para a Praça Washington Luiz, lá em Nova York, tá falando coisas bem aleatórias, em Nova York você viu a Torre Eiffel, e na Torre Eiffel tinha no topo dela uma pista gigante. Foi legal essa experiência para você? Se eu contar essa história para ele e eu coloco em hipnose, eu posso fazer uma regressão para esse momento, para esse dia falso, para essa memória falsa, e ele reviver isso. Por que isso é importante? Porque eu vou te falar uma coisa, nem tudo que aparece em regressão é verdade. Do mesmo jeito que eu posso pegar e criar esse dia com o Francisco aqui, fazer todos os detalhes, criar todo um dia, pelo menos uma manhãzinha ali de um dia falso para ele e acessar através de uma regressão, você pode acessar através de uma regressão uma coisa que a pessoa acredita. Ela fala assim, não, Luciano, certeza que para esse problema que eu tenho aqui é um abuso sexual lá na minha infância. Por que que aí você pergunta para a pessoa, por que isso? Não, porque eu fui num psicanalista, porque eu fui num psicólogo, porque eu fui num hipnoterapeuta, porque eu fui num constelador familiar, e ele me falou que o meu problema é isso por causa disso. Com certeza absoluta. Provavelmente, se a pessoa chegar com essa crença, você vai acessar um abuso sexual. E não necessariamente esse abuso sexual é verdade. Além desse ponto, você tem que ter noção de que nem tudo vai ser 100% igual na hora que você acessar, quanto no momento em que a pessoa viveu. Nós temos uma... Não vou falar uma habilidade, mas porque é uma forma com que o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro funciona acessando memórias não como se ele estivesse pegando uma foto. Ah, peguei uma foto aqui, e ela é assim, aí eu guardo, e toda vez que eu pegar vai ser igual. Não. O nosso cérebro, ele guarda as informações dessa memória particionada. Então, o que você escutou vai estar num lugar, o que você viu vai estar em outro, o que você sentiu vai estar em outro, as emoções envolvendo em outra, e assim por diante. E quando ele vai acessar, ele pega todas essas partes e junta. Detalhe, nem tudo é necessário que esteja 100% correto para ele. O mais importante, que é a questão emocional e percepção emocional, ele vai manter intacto. 100% igual ou muito parecido, com pouca variação. O restante pode ser que ele perca uma pecinha e ele pega essa pecinha de uma outra memória e monte. Um exemplo muito claro, todo mundo aqui conhece o atentado das Torres Gêmeas, certo? Ou pode não lembrar assim, mas já ouviu falar. No dia do atentado das Torres Gêmeas, muito tempo depois, acho que alguns anos depois, não lembro certinho, foi feito um estudo com as pessoas que estavam ali próximas, né, a uma distância que pudessem ver ou pelo menos ouvir aquilo. E descobriram que existiam pessoas que estavam em posições onde era impossível ver as torres gêmeas sendo derrubadas lá com um ataque terrorista, mas que juravam de pé juntos que tinham visto aquilo. Por quê? Porque elas pegaram informações, elas tiveram uma vivência muito forte com o som daquilo. Depois tem até um documentário bem legal na Netflix, que eu acho que é Desvendando a Memória, Desvendando a Mente, alguma coisa assim, que lá ele retrata isso daí com muito mais detalhe do que eu vou contar aqui para vocês. Então, teve uma menina que estava na escola, onde a janela que estava do lado dela dava para o lado contrário às Torres Gêmeas. Quando aconteceu o atentado, muitos anos depois, eu falei assim, não, na minha janela eu vi as Torres Gêmeas caindo com o atentado. Por quê? Porque na memória dela, a visão não era a coisa mais importante, sim a sensação. E aí juntou com outras coisas que ela viu na TV, que ela escutou falar, e remontou aquela memória de uma maneira que ela tinha certeza absoluta que tinha visto uma coisa que ela nunca viu. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que você saiba que nem tudo que aparece numa regressão é 100% verídico.
Então, às vezes, a pessoa vai chegar para você e falar assim, nossa, Luciano, eu tenho a impressão de que eu nunca vivi isso. Você vai chegar para ela e vai falar assim, seguinte, fica tranquila, que pode ser só uma forma da tua mente expressar aquilo que ela está sentindo. Não necessariamente você viveu exatamente como está na tua memória. É muito comum isso. Já teve gente que chegou no final, quando eu fiz algum tipo, Luciano, sabe aquele momento que a gente voltou e acessou uma memória, mas eu tenho quase certeza que não foi daquele jeito. E aí, se você fala assim, não, é porque você não lembra certo, para pensar, você já está sendo um péssimo profissional. Você vai chegar para a pessoa e falar assim, não, fica tranquila, porque quando a gente acessa as memórias, pode ser que elas mudem um pouquinho a cada vez que a gente acesse. Então, pode ser que você não tenha vivido exatamente aquilo, mas algo parecido com aquilo, ou algo que traga a mesma sensação e emoção daquilo. E o que importa é nós trabalharmos a emoção. Faz sentido até aqui? Todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver. Bacana. Bom, Assis, vou deixar você fazer tua pergunta, aí eu vejo se é melhor eu responder agora ou depois. Tudo bem? Ok. Manda ver. Bom, ontem eu tive um probleminha e depois fiquei aéreo, né? Foi justamente sobre esse lance de regressão, né? Aí eu falando com a pessoa que está interessada em fazer, entrar no tratamento, e essa pessoa é espírita, né? Eu também sou espírita. Aí eu falando em regressão, que a regressão não era aquela regressão que ela estava pensando, a regressão que se faz espiritualmente, é uma regressão totalmente diferente, que você terminou de agora mesmo de explicar. Entendeu? Aí depois eu fiquei embananado. Pô, será que eu estou dando a resposta correta a ela? Entendeu? Mas eu falei mais ou menos nesse que você está falando. Perfeito. Ela disse que não, porque a pessoa chegar a uma regressão pode ter problemas. Isso, no caso, do lado espírita. Né? Aí eu fiquei embananado, também não consegui explicar que não podia ter problema nenhum, não. Justamente porque a regressão que a gente faz são apenas memórias passadas, até, vamos supor, que vai até o momento da gestação, até a gestação para cá. Não sei se eu estou certo ou errado, eu estou embananando tudo. Eu queria que você me falasse sobre isso agora. Me dissesse sobre isso. Se eu estou certo, se eu estou errado, onde é que eu... Eu não sei se eu Entendeu? entendi certinho a tua pergunta. Vou responder com base do que eu entendi. Se qualquer coisa você me fala, que aí a gente vai conversando, tá? Primeiro, não vou falar sobre a parte espírita disso, porque eu não estudei, não tenho a mínima ideia, Não, tudo bem. sei Não, muito pouco, eu ok? sei. Referente agora à Eu falei hipnoterapia isso mesmo. Não, sim. Só para deixar claro que o que eu estou falando aqui, para até quem está assistindo ter certeza disso, de que não tem nada a ver com a parte espírita, porque eu não conheço, então eu não posso opinar. Sendo assim, falando da parte da hipnoterapia, a regressão que nós usamos na hipnoterapia, nós estamos acessando memórias. Existe risco nisso? Se você for um péssimo hipnoterapeuta, sim. Por quê? Existe um risco muito grande, vamos supor que você tenha sofrido um abuso sexual na infância, a gente acessa esse abuso e sai de lá como se nada tivesse acontecido, sem resolver. Você vai trazer uma dor muito grande, que vai gerar um sofrimento muito grande para essa pessoa, desnecessariamente. Por isso que existe uma regra, quando você vai fazer uma regressão, nunca acesse uma memória que você não vai resolver. Acessou uma memória, você tem que resolver ela, porque senão você vai trazer à tona toda a dor dela e deixar lá. Esse é o perigo da regressão. Luciano, eu posso me perder no tempo, posso me perder no meio do processo? Não, ok? Isso não existe. Luciano, até onde é possível ir com a regressão? Aí entram as 3 teorias que eu vou explicar então aqui para vocês, vou até rabiscar aqui para ficar mais claro. As três, deixa eu ver. Vamos ver se for certo. Legal. Tá aparecendo para vocês uma tela em branco, né? Certo? Perfeito. Bom, existem 3 tipos de regressão de vidas passadas, 3 explicações de vida passada, e eu vou explicar isso que vai fazer sentido com a pergunta do Assis, e aí daqui a pouquinho eu volto para a parte prática mesmo. Então vamos... Epa, deixa eu ver só aqui que eu fiz uma pequena besteirinha. Legal. Então, fazer 3 quadradinhos aqui. Primeira teoria, é verdade. Tá? Primeira teoria diz que realmente existem vidas passadas e, por existir vidas passadas, nós conseguimos acessar ela através da hipnose. Então, existem 2 coisas nisso daí. Além de existir, nós conseguimos acessar através da hipnose.
ou seja, através de uma regressão com a hipnose. Perfeito? Segunda teoria, existe vida passada, porém, nós não acessamos ela, ok? E ela nem vai entrar aqui nessas três porque nós não conseguimos acessar através da hipnose. Ela é uma extra, digamos assim. Segunda teoria que envolve a hipnose. Na verdade, não é que existe uma vida passada, mas, através da hipnose, nós conseguimos acessar um superconsciente coletivo, onde existem todas as vidas passadas, presentes e futuras. Ou seja, todo mundo que já viveu, todo mundo que está vivendo e todo mundo que vai viver. E, através da hipnose, a gente acessa isso e cai na vida de alguém que já passou por aqui. Tranquilo? Então, é a do superconsciente, essa daqui. E a terceira é que é falso, não existe vida passada. Ok? Não existindo vida passada, o que a gente faz, na verdade, é criar aquela memória, ok? Como que você cria uma memória? Você vai criar aquela memória com base em três coisas. Tuas experiências passadas, tuas coisas que você sabe, então o que você leu, o que você estudou sobre alguma coisa, e as experiências que os outros te contaram. Então, alguém me contou que naquela época era assim, eu vi num filme, num livro que aquela época era assim, e eu vivenciei, fui num museu e percebi que aquela época era assim. Com base nisso, você vai criar algo, ok? As três, então a terceira é criação, você cria aquilo. As três existem pontos que comprovam e que não comprovam aquilo, certo? Não tem um aval científico, é isso. O que eu posso dizer é que a nosso cérebro tem capacidade para fazer isso e que se esses dois forem reais, não existe indício nenhum comprovado cientificamente de que a gente consegue acessar através da hipnose. Luciano, pode ser que exista vida passada? Pode. Quer dizer que a gente acessa com a hipnose? Não necessariamente. Porque aí já são duas coisas. Primeiro, a gente tem que provar que existe vida passada para depois provar que a gente consegue acessar com a hipnose. A gente não acessa com a hipnose algo que não existe. Ok? E não necessariamente porque existe, a gente acessa com a hipnose. Então, existem essas três teorias que são as mais difundidas dentro aí. Provavelmente existem outras, tal, mas essas são as principais. Quando normalmente a gente vai apresentar isso para o cliente, você não pode, em hipótese alguma, falar aquilo que você acha. Você tem que trazer para o teu cliente essas três opções, e ele decide naquilo que ele acredita. Pode ser que ele acredite na primeira, muito bom. Pode ser que ele acredite na segunda, muito bom. Pode ser que ele acredite na terceira, muito bom. Independente do que ele acreditar, você segue o teu tratamento. Ok? Normalmente, pelo que o Assis falou, o pessoal da parte espírita, eles acreditam nessa primeira, de que a gente existe vida passada e que através da hipnose a gente poderia acessar. E aí, provavelmente, dentro da religião, dentro de como eles entendem isso, existem alguns perigos em você fazer isso, ok? Falando agora da hipnose, o perigo é você acessar alguma coisa e não resolver. Dito isso, através de uma regressão, você pode acessar até a pré-história, ok? Por que até a pré-história? Porque se a pessoa tiver uma forma de criar uma história na pré-história, você consegue acessar. Lembra o exemplo que eu te dei? Se eu te falar que 2 dias atrás você foi para a Praça Washington Luiz, lá em Nova York, tinha a Torre Eiffel, e no topo da Torre Eiffel existia um hambúrguer gigante. Se você pegar isso e você vivenciar isso, eu consigo fazer você vivenciar esse dia como se fosse real, fazendo uma regressão, acessando essa memória. Então, o limite é esse. Luciano, até onde eu posso acessar memórias reais? Memórias reais a partir de 5 anos. 5, 6 anos, mais ou menos, tá? Por que 5, 6 anos? Antes disso, a gente não guarda muita memória, a gente guarda memórias, mas não visuais, olfativas, de sons, fugiu o nome agora, mas de sons, auditivas. A gente não guarda muito auditivas. A gente vai guardar mais as sensações e alguns aprendizados motores, principalmente, tá? Até uma média de 5 anos. Porém, você vive, sente emocionalmente muitas coisas. E se você pode reviver aquela coisa que você sentiu emocionalmente com uma nova formulação, com alguma representação, certo? Como assim, Luciano, uma representação? Vamos supor que tua mãe contou que um dia você caiu do berço para você. E aí você sente uma angústia, uma dor muito forte de abandono. Pode ser que quando você vai acessar essa emoção, que está dentro dos 5 anos, você acesse uma memória de você caindo do berço. Não significa que é exatamente o momento que você caiu do berço, mas como você consegue montar aquilo com base no que você sabe. Isso é regressão.
Tudo bem? Então, assim, para você poder explicar para a pessoa, você teria que explicar tudo isso. E aí é aquela coisa que eu sempre falo. Não é porque você sabe isso que a pessoa vai acreditar nisso. E não é porque a pessoa sabe uma coisa que você não sabe que você vai acreditar naquilo. Você pode apresentar do seu lado, ela vai apresentar no dela e vida que segue, cada um absorve o que quer do outro lado. Tá? Porque alguns casos, algumas pessoas não vão querer, vai falar assim, cara, balela, não é assim, você tá errado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e não vai dar brecha para vocês baterem um papo, conversar e você explicar. Provavelmente não é uma pessoa que vai estar aberta a fazer um processo com você, e se ela não está aberta a fazer um processo com você, não vale a pena você destinar a tua energia para ela. Guarda a tua energia para quem realmente está disposto a fazer um processo contigo, que aí você vai investir melhor a tua energia para ajudar essa pessoa. Fechou? Tamo junto? Ótimo. Legal. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Luciano. Diga. Então, se uma pessoa chega para a gente e fala, já chega como cliente e fala, eu quero fazer uma regressão de vidas passadas. Aí a gente vai primeiro questionar se ela acredita ou se não acredita. Independente que ela acredita ou não, a gente vai fazer a regressão de memórias até 5 anos. Ou a gente já disse que não faz? Depende de como você quer trabalhar. Isso daí é uma coisa muito particular. Eu, Luciano, não faço. E recentemente, cara, esse mês... Regressão de vida passada nenhuma. E regressão, na verdade... Então, quando a pessoa vem me procurando só regressão, normalmente eu não atendo. Sim. Tá? Porque, na minha visão... Muita expectativa, né? Não pela expectativa. Vou te explicar. Porque se a pessoa tá vindo falar para mim o que eu tenho que fazer com ela, então deixa ela fazer. Se ela ouviu falar que regressão vai resolver a vida dela, ela não vai estar aberta a eu fazer uma avaliação, não vai estar aberta a eu entender o caso dela, não vai estar aberta a eu explicar para ela que regressão talvez não seja a melhor forma de trabalhar. Ela vai estar achando que vai acontecer uma coisa mística. Então, eu vou ter que quebrar tanta barreira com ela que, normalmente, se ela achar um profissional que é focado em regressão, ele não vai precisar quebrar essas barreiras e ele vai conseguir ajudar ela tanto quanto eu. Talvez até de uma forma que ela se sinta melhor, porque ela já está com uma crença muito forte. Então, quando a pessoa vem procurando regressão, dependendo de como for o contato, eu nem atendo. Dependendo de como for o contato, eu atendo ela da minha forma. E da minha forma, pode ser que apareça regressão no meio do processo. Terapia de vidas passadas, eu não atendo. A primeira coisa, eu não faço terapia de vidas passadas. Aí, para explicar o porquê que eu não faço, eu explico. Existem 3 teorias. Dentro dessas teorias, uma delas existe. A segunda diz que não existe, mas que você acessa uma vida de outra pessoa. E a terceira realmente não existe, né? A tua mente cria. Independente daquela que você acredita ou não, eu não posso te garantir que eu faça uma regressão de vidas passadas, porque eu não sei qual dessas encaixa. Só com essa explicação, normalmente a pessoa nem quer fazer o tratamento comigo. Porque ela já tem, quando ela vem te procurando uma regressão de vidas passadas, ela já tem a crença de que vidas passadas existem e que você pode acessar através da hipnose. A pessoa normalmente, eu não vou por regra, mas normalmente ela já está levando para um quesito mais espiritual. O meu trabalho não é espiritual. Existem pessoas que fazem o trabalho espiritual. Eu não sou especialista nisso. Então, eu não posso ajudar ela. Então, eu sou bem sincero e abro. Agora, a pessoa vem falando assim, Luciano, eu queria saber sobre regressão. Às vezes, ela acha que regressão é hipnose. E só de eu explicar que um não é, ela fala, não, tranquilo, mas é que eu estou querendo trabalhar essa coisa aqui. E aí, eu consigo atender. Então, tudo vai da forma que eu converso com ela. Luciano, você estava falando para mim não atender quando é regressão de vidas passadas? Não, estou falando como eu faço. O que você tem que fazer? Você tem esse conhecimento agora. Como que você quer se posicionar? Como que você quer aparecer para o teu cliente? Com base nisso, você decide como que você vai usar esse conhecimento para apresentar para ele e para vender o teu trabalho, o teu atendimento. Então, não, Luciano, eu acredito em vidas passadas e eu tenho um conhecimento um pouco aqui da parte espiritual, eu quero fazer isso. Ótimo. Quando a pessoa chegar assim, Luciano, você faz regressão de vidas passadas? Faço, trabalho, funciona assim, assim, assim. Para que você está buscando? E aí você atende. Não, Luciano, eu gosto também do teu jeito, não estou querendo fazer uma regressão de vidas passadas. Fulano, não é minha especialidade, eu não trabalho com isso assim, assim, assim. Se por um acaso, ao longo do tratamento aparecer alguma coisa, a gente vai trabalhar como se fosse real, mas eu não posso te garantir que é, tá? Normalmente com essa explicação as pessoas não vão querer ser atendidas. Esse é o meu posicionamento perante a regressão quando aparece direto assim para mim. Tudo mas bem? Aí quando a pessoa chega e ela já fez toda aí a anamnese e tal, e na hora que vai ser trabalhado algum trauma, alguma emoção,
quando é colocada a pessoa em transe, às vezes o hipnoterapeuta pergunta em que momento ela sentiu isso pela primeira vez. Aí ela diz, eu senti quando eu tinha 6 anos. Aí volta naquela cena, 6 anos. Acaba que sai, não acaba sendo um pouco, não? De regressão? Um pouco o quê? Não, isso é regressão. Sim, você acessou uma memória da pessoa. Regressão normal. Sim, mas aí você não precisa dizer que é, né? Porque você vai trabalhar alguma dor e aí não, você pergunta... a pessoa não sabe a técnica que eu estou usando. Eu não falo o nome do que eu estou usando. Não precisa a gente dizer o que está usando, mas de uma certa forma a gente usa. A gente Sim, precisa eu não dar falei que eu não coisa, uso. mas a gente usa, né? Só que a gente não usa em vezes passadas, porque quando se volta para algum acontecimento que aconteceu em 5 anos, 6 anos, querendo ou não, voltou no tempo, né? Não, a gente não volta no tempo. A gente acessa uma memória daquela idade. Só isso. Para voltar no tempo, a gente teria que estar falando que a pessoa vai voltar quando ela tinha 5 anos, reviver exatamente não. A gente revive a memória que ela tem dos 5 anos. Não é exatamente o que ela teve aos 5 anos, tá? Sim, nesse quesito eu uso, tá? Tanto que eu vou comentar daqui a pouco com vocês, para mim, como que eu utilizo a regressão e tudo mais. Não vejo problema em usar. Só que quando a pessoa vem procurando direto isso, eu preciso apresentar uma explicação para ela, tá? E aí, dentro disso, tanto que eu falei assim, as regressões a partir de 5 anos são de memórias um pouco mais verdadeiras, digamos assim. Porém, não significa que você não pode fazer uma regressão para 4, 5, 3, 2, 1 ano, até no ventre da mãe. Você pode, só que não são memórias visuais. A projeção visual daquela memória foi criada a partir da referência emocional que a pessoa tem. Ok? Isso dá para usar, não é meu foco, eu não uso só regressão, eu uso a regressão pontualmente, trabalho de uma forma bem diferente da maioria dos hipnoterapeutas, então não é meu foco. Porém, tem pessoas que focam nisso e está tudo bem. Quando a pessoa vem fazer uma regressão de vidas passadas, eu acredito que você tem que se posicionar de uma forma que você faça ou não, e aí eu me posiciono daquela forma que eu te expliquei agora há pouco, entendeu? Top? Então, vamos voltar aqui. Indo para a regressão. Por que regressão não é a solução para tudo? Por que regressão não é a última bolacha do pacote? Porque você fazer uma regressão não resolve, desculpa a palavra, mas não resolve merda nenhuma. Como assim não resolve merda nenhuma, Luciano? Se a pessoa sofreu um abuso, você voltar para o momento do abuso e falar assim, legal, você acabou de acessar a memória, acabei de fazer regressão. Muito bem, teu problema está resolvido. Não resolveu nada. Você acessar uma memória, você só acessa o que está nela, não significa que você resolve alguma coisa. O que vai resolver alguma coisa é o que você faz a partir do momento em que você acessa aquela memória. Então, se você acessou um momento de abuso e você vai lidar com ele, gerar novas compreensões, novos aprendizados, uma nova percepção, ressignificando, seja lá com o que você for fazer, aí sim você fez um processo terapêutico. Mas a regressão por si só não muda nada. A regressão vai fazer você acessar uma memória. Ponto. Chegou nesse ponto, acabou a regressão. Quando você faz a regressão para o dia feliz, você acessa uma memória e fala para a pessoa, vive esse dia aí e aproveita. Por quê? Isso é a regressão. É você conseguir acessar uma memória e trazer o que ela tem para aquela pessoa. Só. Algumas pessoas veem a regressão como se fosse a última bolacha do pacote para resolver o mundo. Não vai, porque ela sozinha não faz merda nenhuma. Uma regressão, quando você entende o que é terapia e consegue aplicar a terapia a partir da regressão, ok, você acessa um trauma, aplica a terapia a partir daquele trauma, gerando novos aprendizados, compreensões, ajudando a pessoa a evoluir e assim você transforma ela. Ok, top. Aí é muito bom. Então, quando a pessoa vender para você que a regressão é a última bolacha do pacote, não acredita. Porque a regressão sozinha não faz nada. Nada, nada, nada. O que vai fazer é o que você faz a partir de uma regressão. A partir de uma regressão, você pode entrar numa terapia de pares, você pode fazer uma desensibilização, você pode usar submodalidades, você pode realmente fazer um processo terapêutico um pouquinho mais complexo, você pode chegar e bater um papo, entender, gerar ressignificar aquele momento, e assim vai. Então, você está vendo que tudo isso que eu faço a partir da regressão é que vai gerar algum resultado, que pode ser benéfico, mais benéfico ou menos benéfico para a pessoa, dependendo da situação ali. Isso, sim, é você usar um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais consciente, aquilo que você sabe. Então, toda vez que você estiver no teu trabalho, no teu processo terapêutico, você tem que focar em como que você vai aplicar aquilo que você sabe, conhecendo exatamente. Quando você for fazer uma regressão, você tem que saber que você está acessando memórias, que possivelmente, como você está no processo terapêutico, vão ser memórias traumáticas,
Não vão ser memórias felizes, você não vai acessar o dia do casamento, onde a pessoa estava o mais feliz de todos, foi o dia mais feliz da vida da pessoa, no momento em que você estiver querendo resolver uma depressão, certo? Se você acessar o momento desse, provavelmente ela não estava bem nesse momento. Você vai acessar momentos negativos. Você tem que ter na tua consciência que a hora que você fez isso, acabou o trabalho de regressão. Ali começa o trabalho como terapeuta. É a partir dali que você tem que fazer terapia. Luciano, como eu vou fazer terapia? Eu vou fazer uma terapia focada em solucionar a emoção que está contida ali. Nossa, ela sentiu um medo muito grande, uma tristeza, uma agonia, sentiu isso, aquilo, um aperto no coração. Você vai trabalhar para resolver isso e assim gerar novos aprendizados. Essa é a forma correta. E aí não tem como eu te falar assim, ó, vamos fazer agora um protocolo. Você pega o adulto, manda o adulto conversar com a criança, ajudar a criança vai ficar bem, e aí você passa para a próxima. Às vezes nem o adulto sabe lidar com aquilo. Pega num caso de abuso e fala para o adulto, entra na cena e ajuda a criança. O adulto entra na cena e desmorona, porque ele ainda talvez não saiba ajudar a criança, porque nem ele sabe lidar com aquilo. Então, o teu trabalho como terapeuta é atuar nessa parte, nesse momento. Legal, estamos aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu uso a regressão para pegar informação. Vai fazer sentido agora. Estamos no abuso? Ok, o que está acontecendo nesse abuso? O que a pessoa está sentindo? O que faz mal para ela? Nossa, Luciano, não é óbvio que é o abuso? Não, tem gente que se sente culpada no abuso. Tem gente que se sente culpada por gostar. Tem gente que se sente indefesa, tem gente que se sente violada, tem gente que se sente suja. O que essa pessoa que está na tua frente está sentindo nesse momento? Qual que é a emoção que está ali? Qual que é o contexto que está ali? É isso que você tem que compreender, para aí sim você ajudar. Então, a regressão vai te ajudar a acessar uma memória para você obter informações e, obtendo informações, você poder fazer teu trabalho como terapeuta. Ok? E aí entra um ponto muito importante. No momento em que você está fazendo uma regressão, se você, por um acaso, cair numa regressão de vidas passadas, cair num momento que não é real, numa memória que não é real, dane-se. Se a partir desse momento você conseguir coletar informações, entender a emoção, e entendendo a emoção, gerar novos aprendizados e compreensões para essa pessoa, show de bola. Você vai ter ajudado ela. Então, na ponta do iceberg, digamos assim, no ponto final, não na ponta do iceberg, mas no ponto final, você vai ajudar a pessoa independente do que apareça. E a regressão é só mais uma ferramenta. Então, se você só sabe regressão, primeiro, é impossível você só saber regressão. Provavelmente você usa regressão, mais ressignificação, desensibilização, e são essas outras coisas que vão ajudar realmente a pessoa. Saiba que a regressão não é tudo, porque ela serve apenas para você acessar uma memória e coletar informação. Show de bola até aqui? Tranquilo? Muito bom. Alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Muito bom. Luciano, entendi isso. E agora me diz uma coisa, como que você usa a regressão? Eu uso regressão, eu sempre vou atuar ali em cima do que a pessoa sente, do processo de desenvolvimento dela, qual emoção está guiando a vida dela, qual que é o perfil dramático dela, e várias outras coisas, e a partir disso identificar alguns pontos que precisam ser trabalhados para gerar um resultado, certo? Eu vou usar a regressão quando, ao trabalhar um desses pontos que eu vi necessário dentro da minha avaliação, está faltando informação. Então, por exemplo, eu identifiquei ali que a pessoa tem um problema ali, possivelmente com a mãe, com o pai, e eu vou trabalhar isso. Só que aí aparece a mãe, a pessoa entra num estado de raiva muito grande e ela não sabe me explicar o porquê que ela está com toda aquela raiva. Aí eu vou fazer uma regressão. Para eu entender o porquê daquela raiva e eu poder voltar com ela e com o pai, ela com a mãe, e trabalhar ali para realmente ajudar. Então, ao meu ver, dentro do meu processo de terapia, a regressão, a técnica da regressão é usada para obter informação. E aí eu uso a informação que eu obtive ali para eu poder fazer terapia fora dali. Luciano, você está falando que assim é que todo mundo deve usar? Não, estou falando como eu uso. Só que se você entender esse princípio, quando você for usar a regressão no teu dia a dia, fazendo ali um processo só de regressão mesmo, você vai ir mais consciente. Porque se eu estou acessando informação, e essa informação está fazendo mal para o meu cliente, não é a memória que eu preciso mudar, mas é como que a pessoa está lidando com essa informação.
certo? Tem algumas técnicas que vão falar que na regressão você precisa criar uma memória falsa. Não, agora, tem um professor que ele ensina assim. O fulano estava lá e ele foi assaltado. Agora fala para o fulano que no lugar de ser assaltado, ele chegou e a pessoa entregou uma rosa para ele, deu um abraço e foi embora. Fala para ele que no lugar de ele ter sido assaltado, ele ganhou um abraço, uma flor e foi embora. E aí repete isso, ou seja, ele quer fazer uma troca de cena. Ele quer trocar a cena que aconteceu por uma outra. Gente, isso não é real. Isso não funciona. Vai funcionar temporariamente, gerar um resultado temporário, mas não é algo consolidado. Por que não, Luciano? A partir do momento que você sofre um momento onde você tem um impacto muito forte na tua vida, um impacto emocional muito forte, a tua amígdala é ativada. Uma vez que a amígdala é ativada, ela nunca mais desativa. Como assim nunca mais desativa, Luciano? Toda vez que você passar por um momento parecido, ela vai ativar. A diferença em um processo terapêutico é que mesmo ela ativando, ela não vai desencadear as reações de antes. Então, não é porque eu alterei ali a memória que eu vou resolver o problema da pessoa. O problema dela não é a memória, o problema dela é a emoção que foi gerada por aquela memória. Ao eu mascarar aquela memória com uma outra, eu só estou tentando esconder a emoção. E aí você está querendo conscientemente ser mais inteligente do que um sistema nervoso que evoluiu durante milhões de anos até chegar aqui. Ou seja, não rola. Vai passar 1 mês, 2 meses, 6 meses e a pessoa vai voltar com o mesmo problema ou com um problema diferente e pior. Porque você mascarou no lugar de resolver. Então, sempre que você faça a regressão, faça com a ideia. Estou acessando informações. Essas informações estão fazendo mal para o meu cliente. Como que eu posso lidar com essas informações? Ou melhor, como eu posso ajudar esse cliente a lidar com essas informações de uma forma que ele se sinta melhor? De uma forma que ele se liberte disso, que ele tenha uma vida mais leve, que ele evolua. Faz sentido? Sim? Tranquilo, né? E agora, deixa eu ver aqui, mandaram uma pergunta. Acho que mandaram uma pergunta. Há algum preparo para entrar nessa fase de técnica de regressão? Não. Eu vou citar aqui como que se faz regressão, tá? Gente, normalmente existem cursos que vão vender 5, 6, 10 formas diferentes de fazer regressão. A regressão, dentro de hipnose, acontece através de sugestão. Só. Tá bom? Aí existem várias formas de você dar essa sugestão para você chegar onde você quer. Ok? Eu vou te explicar aí algumas formas de fazer regressão aqui para vocês. Então, entendendo que só com uma sugestão você chega. Então, eu posso chegar assim, Marcinha, seguinte, a Marcinha em hipnose, eu vou contar de 5 até 1 e sala o dedo, e no 1 você vai estar num momento muito feliz da tua vida. 5, 4, 3, 2, 1. Marcinha, dentro ou fora? Nossa, Luciano, para que servem essas perguntas? Dentro ou fora? Dia ou noite? Sozinho ou acompanhado? É para ajudar a pessoa a estabilizar naquela memória. Só. Então, às vezes ela está passando, tem 2, 3 memórias muito felizes para ela. Quando eu falo dia ou noite, ela vai ter que focar em alguma e trazer alguma mais à tona para que ela consiga se acessar. Serve para isso. Ok? Algumas pessoas você nem precisa perguntar se for dia ou noite. Putz, é dia, eu estou na minha casa. Dane-se o restante. Legal, o que está acontecendo aí na tua casa? Me conta. Tudo bem? Esse é o preparo. Porém, existem várias formas de você fazer. Você pode fazer desse jeito, que é uma regressão direta. Você pode fazer através de um contexto, uma metáfora. Então, entra num túnel, nesse túnel de luz, no final dele você vai estar nos 5 anos de idade. Existem várias portas com vários sentimentos, cada porta vai acessar uma memória de um sentimento, de uma emoção diferente. Então, você contextualiza e a partir desse contexto você acessa a emoção. Ok? Segunda forma. Terceira forma, você pode usar ou a primeira ou a segunda para uma coisa determinada. Então, eu posso acessar o túnel para acessar uma emoção, para acessar um momento aleatório. Então, você vai estar num túnel de luz. No final desse túnel, você vai acessar um momento da tua vida passado. Deixei solto. Isso é perigoso deixar solto, tá? Mas você pode deixar. Como assim deixar solto, Luciano? Um momento do passado. Pode ser 1 hora atrás ou alguma coisa lá na infância dessa pessoa. Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa neutra. Deixei aberto. Eu posso ir para um momento específico. Você vai para os seus 5 anos de idade. Você vai para o aniversário de 5 anos de idade. Você vai para a festa de Natal dos 5 anos de idade. Ok? Uma regressão para acessar uma memória específica. E aí você pode fazer com contexto ou sem contexto. Além disso, existe a regressão por emoção. Como assim regressão por emoção? Ou sentimento, tanto faz. Você vai eliciar, ou seja, vai trazer à tona alguma sensação, algum sentimento, alguma emoção.
E a partir dessa sensação, sentimento e emoção que você trouxer, você vai acessar outras memórias associadas aqui. Então, eu cheguei em Marcinha, eu vou contar de 1 até 5 e vai aparecer em você uma sensação muito boa, talvez de alegria, leveza, paz, qualquer coisa. Vamos lá, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou 5, 4, 3, 2, 1, tanto faz. Marcinha, o que você está sentindo? Nossa, Luciano, estou sentindo uma felicidade muito grande. Legal. E Marcinha, eu vou contar agora de 5 até 1. Ou, agora, com esse sentimento, imagina que você está num corredor com várias portas, certo? Dos dois jeitos, tanto faz. Você vai acessar o momento X da tua vida, ou seja, sem corredor. Marcinha, agora que você está se sentindo muito feliz, eu vou contar de 5 até 1 e você vai acessar o momento da tua vida onde essa emoção esteve muito forte, né? Ou, Marcinha, você vai acessar o momento da tua infância, onde essa emoção esteve muito forte. Ou, Marcinha, você vai acessar o momento da tua adolescência, onde esse sentimento esteve muito forte, essa emoção esteve muito forte. Se eu não quiser fazer isso, eu posso usar o contexto, vamos supor na porta. Marcinha, agora com esse sentimento, com essa emoção, imagina que você está na ponta de um corredor. Nesse corredor existem muitas portas do lado direito, muitas portas do lado esquerdo, e cada uma delas existe um momento feliz atrás. Porém, o momento mais feliz da tua vida está na última porta desse corredor. A porta lá na frente, no final do corredor. Eu quero que na minha contagem de 5 até 1 você vá até essa porta. E você vai abrir e vai entrar nesse momento muito bom e muito feliz da tua vida. 5, 4, chegando mais perto, 3, chegando mais perto, 2, comece a abrir a porta, 1, entre na porta. É dia ou noite nesse momento muito feliz, Marcinha? E aí a Marcinha vai me contar. A Marcinha já está ali falando noite, então ela já acessou uma memória ali. Calma que não é para ser demonstração, só exemplo. Então é isso. Isso é uma regressão. Simples. Luciano, dá mais um exemplo. Vou dar um exemplo muito legal para você usar com criança. Você chega e fala assim, na tua frente existe uma piscina cheia de bolas coloridas. Existem coloridas de todas as cores. Vermelho, azul, verde, rosa, preto, branco, amarelo, lilás. Você fala algumas cores ali. Muitas dessas bolinhas têm cores de emoções boas, de momentos bons. Mas existem algumas poucas bolinhas com momentos ruins. E elas vão estar numa cor diferente. Você consegue achar essas bolinhas? A criança fala assim, sim, ela é preta. Ou ela é verde. Ela vai falar a cor que é. Legal, pega uma dessas bolinhas. E na minha contagem de 3 até 1, você vai entrar nessa bolinha no momento em que ela está guardando. Você acabou de fazer uma regressão com a criança. É uma forma bem lúdica de fazer, dá para fazer com o adulto? Dá, mas como ela é muito lúdica, às vezes o adulto não vai se entregar. A criança se entrega muito nisso. Nossa, Luciano, fazer uma regressão com uma criança? Dependendo. Você quer fazer ela uma diversão, você está brincando com uma criança, assim, e nessa bolinha existe uma bolinha que tem uma memória, que tem um momento onde o Mickey Mouse estava na tua frente. E aí você acessa e a partir disso você cria uma brincadeira ali com ela. Por exemplo, regressão não é só para terapia, regressão é acessar memórias. Eu posso acessar a memória do Mickey Mouse para trazer o Mickey Mouse para brincar com essa criança. Ou numa terapia, você pode acessar o momento ali que você precisa trabalhar. Apesar que, dependendo da idade da criança, não é a abordagem mais interessante, ok? Ali, se for uma criança de 14, 15 anos, às vezes pode ser legal, tá? Então, existe isso. Quando você for fazer regressão, existem N maneiras de dar. Do mesmo jeito que você pode dar a sugestão para você trocar o nome da pessoa de 1000 maneiras diferentes, você pode usar 1000 maneiras diferentes para fazer uma regressão. Você pode criar contexto. Você pode fazer assim, agora, imagina que tem um computador na tua frente. Esse computador tem várias pastinhas. E essas pastas existem todas as memórias da tua vida. Existe aí a pasta de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Abre a pasta dos 5 anos de idade. E aí nessa pasta vão ter muitas memórias. Rola e você vai ver que uma delas vai estar numa cor diferente porque é o momento mais feliz dos seus 5 anos. Achou. Clica, vai abrir. Entra dentro desse momento. Regressão. Regressão é acessar uma memória. A forma que você for fazer isso pode ser desde uma mais simples até uma mais complexa. Luciano, qual que é melhor? Depende do cliente. Dentro da minha clínica, normalmente, você vai acessar um momento X em 5, 4, 3, 2, 1. Foi. É isso que eu uso. Em demonstrações, se eu quero fazer um momento feliz, para a pessoa acessar um momento feliz e tudo mais, aí eu faço uma coisa mais lúdica, com mais elaborado, para ser mais bonito. Mas, independente de como seja, vai trazer o mesmo resultado no final. Tranquilo? Faz sentido? Alguma dúvida até aqui? Tem uma dúvida do William. Há algumas pessoas que dizem que regressão reconhece pessoas da atualidade como parentes, a possibilidade de... Perfeito. Nesse caso, William, qual que é a explicação da teoria? Existem as 3 explicações. Se for real as vidas passadas e se a gente conseguir ajudar, pode ser que ela tenha visto a vida passada dessa pessoa também.
ok? Se ela acessa um superconsciente coletivo, pode ser que alguém do passado era muito parecido com alguém de hoje em dia e ela está reconhecendo ou vendo uma semelhança muito grande, tá? E se for a terceira teoria, cara, atualmente não cria nada do nada. Se ela está criando aquela memória de vida passada, ela está criando com base nos conhecimentos que ela tem. Ela não vai criar uma pessoa nova. Ela vai criar o rosto de pessoas parecidas com quem vive hoje ou misturando as pessoas que vivem hoje. E aquela pessoa que fala assim, não, mas essa pessoa aqui do meu lado eu nunca vi. Quem disse? Às vezes foi o tiozinho da padaria que você toma um café, só que você não prestou atenção, não gravou na memória de curto prazo, na memória consciente, digamos assim, o rosto dele. Mas você pegou algumas expressões, alguns traços dele e levou ali para aquela pessoa. Entendeu? Então, existem isso. Você vai encontrar, e aí dentro da tua crença de qual dos três você acredita, você pode ver a explicação que condiz melhor com aquilo que você está propondo, né? Faz sentido? Consegui responder a tua dúvida? Fechou. Lembrei do caso da mulher que foi violentada e disse que era o apresentador de TV. Marcinha, eu não lembro desse caso. Abre aí e me conta que aí eu comento. Mas aquele caso que a mulher foi violentada e aí ela fez regressão e disse que era um determinado apresentador de TV. Só que, na verdade, como ela já tinha visto, não sei se na hora estava vindo a programação da TV, ela associou o que ela ouviu, a imagem que ela já conhecia, e descreveu o criminoso como se fosse aquele apresentador, só que ele estava a trabalho naquela hora, que foi o que salvou ele no caso, né? Foi feita essa associação por uma pessoa que ela já tinha visto, né? Na hora do medo, na coisa assim, a mente dela foi para ali. É por isso que às vezes se questiona a veracidade da memória, né? Porque Sim, pode ser uma série memória nenhuma é real. Né? Perfeito. O exemplo da Marcinha que a Marcinha trouxe é muito bom, por quê? Porque lembra que eu falei que quando você acessa uma memória, você pode ter um gap, uma falta de alguma peça, alguma parte dessa memória, e você usa outras coisas para preencher aquilo? A pessoa, no momento ali de medo, seja lá a emoção que ela estiver sentindo ali naquele momento, ela não se preocupou em gravar o rosto da pessoa. Porém, o som gravou. E aí, quando ela vê o som ali, ela fala, putz, esse som aqui é daquele apresentador. Ela pega dentro da memória do apresentador o rosto dele, traz e preenche aquela cena. Por isso que nem toda regressão é real. Muito pelo contrário, toda memória que você tem é falsa. Como assim é falsa, Luciano? Eu lembro. Não. Você lembra juntando as peças. E cada vez que você lembra, vai faltar alguma peça pequenininha. Sabe quando você vai contar uma história de criança tua com teus amigos da infância, e aí a pessoa fala assim, eu fiz isso. Não, mas quem fez isso fui eu. Não, mas quem fez isso foi fulano. É isso. Quando você foi acessando aquela memória, você foi mudando detalhes até encaixar naquela que você lembra hoje. Certo? Luciano, então eu vou parar de usar regressão. Não é para parar. Mas você precisa entender isso para não achar que é mágica. Você está acessando uma informação. Você está acessando uma memória daquela pessoa, com a forma que ela percebe aquilo. A emoção, normalmente, assim, 99% dos casos, não vou falar 100% que pode ter algum caso maluco aí que saia dessa regra, mas a emoção se mantém. Por isso que você tem que focar na emoção e não necessariamente no que está acontecendo, tá? Quem foca no que aconteceu na veracidade, no caso de abuso, que seja o policial, que seja as autoridades, eles que vão ver se isso é real ou não. A gente está trabalhando a parte emocional dessa pessoa, então a gente foca na emoção. O caso da Marcinha foi maravilhoso. Eu já tinha escutado uma história parecida, mas essa ainda não, Marcinha. Eu já guardei aqui no repertório para usar de exemplo. Legal. Alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Marcinha. Tem uma pesquisa também, Luciano, a respeito da mente humana, né? Da memória humana, que de tanto em tanto tempo ela vai te confundindo. Por exemplo, o carro do teu tio, quando era pequeno, era uma Brasília amarela, tá? E aí tu vai crescendo, quando tu for contando a história, tu pode dizer que foi vermelha. Aí, depois de um tempo, tu pode dizer que foi um Fusca amarelo. Então, faz parte do ser humano, com o tempo, haver algumas distorções, não sei em que grau exatamente, que foge da realidade.
Aí, tipo assim, Exato. nesse caso do carro que eles usam, entendeu? Que aí ele vai, Perfeito. pega a foto e aí mostra que não tem nada a ver com a memória que a pessoa tinha. Só o Perfeito. sentimento a respeito daquele simbolismo que é o carro. Perfeito. Perfeito. Isso acontece por quê? Porque quando a tua memória guarda, é aquilo que a mesma coisa que aconteceu no caso do apresentador. Você guarda o que é importante, a emoção. Luciano, aquele carro do meu avô era muito bom, porque toda vez que meu avô ia lavar o carro dele, eu tinha um momento com ele. Eu era muito feliz nesse momento. Dane-se o carro não é importante. É o momento em que ele estava com o avô. E aí, quando ele vai lembrar dessa memória, era um carro. Só que daqui 20 anos, ele lembrou tantas vezes essa memória, ou seja, cada vez que você lembra, você reprocessa a memória. Ele reprocessou tantas vezes essa memória, e em cada vez que você reprocessa, falta alguma pecinha que ele coloca outra, que já é uma memória completamente diferente. Tudo bem? Então, teoricamente, quanto menos você acessa uma memória, mais real ela é. Como assim, Luciano? Porque se cada vez que você acessa, você refaz ela, mudando alguma pecinha, quanto mais vezes você acessa, mais pecinhas você muda. Ok? Por isso que quando você vai estudar alguma coisa, você lê uma vez e aí você acha que você gravou tudo. Só que quando você vai falar, você fala assim, putz, mas tem um gap aqui. Eu não lembro essa parte. Já aconteceu com você? Está estudando uma coisa assim, não, agora eu entendi tudo. E a hora que você para ver, você lembra, na verdade, um pedaço daqui, um pedaço aqui, aqui, aqui. A tua memória é tipo isso. A diferença é que, como no estudo, você não consegue preencher essa lacuna. A tua memória consegue fazer isso com momentos passados. Ela vai pegar momentos de outra história e preencher. Então, essas lacunas existem e são preenchidas. Por isso que regressão não é algo 100% real. Tem que ter isso, ok? Quando alguém te fala assim, nossa, eu não uso regressão porque as memórias não são reais. Você fala assim, besta é você. As memórias realmente não são reais, mas nem por isso significa que acessar elas não vão te trazer informações para você entender o contexto. Normalmente, contexto e emoção mantém. No caso lá da menina do 11 de setembro, o contexto está certo, ela escutou, ela vivenciou de alguma forma a queda das Torres Gêmeas. Não necessariamente ela viu, mas ela vivenciou. No caso do abuso, não necessariamente foi o apresentador de TV, mas ela vivenciou o abuso, o contexto está certo, a emoção está certa. E no caso do carro, o carro é diferente, mas o contexto é certo. Lavava o carro com meu avô, e aí esse momento era muito feliz, a emoção está certa. E é isso que você tem que focar. Isso diferencia um bom terapeuta de um mau terapeuta. Então, como sempre, as minhas lives não são aqui para colocar uma regra, mas para explicar alguma coisa para vocês, para elucidar alguma coisa, e com base nesse novo conhecimento, vocês poderem usar no dia a dia de vocês, a clínica, no atendimento, e até mesmo numa demonstração. Porque se você entende que regressão é só acessar uma memória, se você não deixar aberto, você pode usar até no entretenimento. Como assim no entretenimento, Luciano? Pô, a pessoa está tendo dificuldade para acessar um sentimento bom, eu faço uma regressão para um momento bom que vai acessar com mais facilidade. Só que você não pode deixar aberta, volta para o momento aí. Não, volta para um momento muito bom, muito feliz da tua vida. E se por um acaso ela cair num momento negativo, você controla como se fosse uma aberração e sai. Caso meu, erro meu, ok? Para você, estava numa hipnose de entretenimento, falei para a pessoa assim, vai aparecer uma pessoa muito especial para você, que faz muito tempo que você vê, talvez você nunca tenha visto essa pessoa, mas é uma pessoa muito especial, que você é muito alegre, você ama essa pessoa, você sempre sonhou em ver essa pessoa. Na minha cabeça apareceu o quê? Um astro. Tinha 5 pessoas. Um apareceu um cantor, outro apareceu um artista, outro apareceu um desenho animado, o outro, eu não lembro, acho que apareceu um artista também, um cantor, e aí a última pessoa apareceu o avô. Ó a cagada, porque ela nunca tinha conhecido o avô, mas ela escutava que o avô dela era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que ela nunca viu, que ela sempre sonhou em ver, que é muito especial, que ela ama muito. Eu queria um artista, queria uma pessoa famosa, desconectada com ela. Ela trouxe o avô. Qual que é o problema? Graças a Deus ali foi só sentimentos bons, mas depois poderia desencadear uma aberração, poderia entrar no processo terapêutico. Então, se você for usar uma regressão no momento ali de descontração para fazer uma demonstração, você tem que ser específico. Você quer um artista? Você vai ver na tua frente um artista. Você vai para um momento X. Seja específico. Só seja aberto se você puder correr o risco do que pode vir a acontecer, de acessar uma memória ruim e assim por diante, ok? E é isso. Foi mais ou menos isso que eu separei aqui para explicar hoje para vocês, para bater um papo. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu expliquei ou sobre algo que eu não falei relacionado à regressão,
pode abrir o áudio e falar aí que a gente vai bater um papo e eu trago à tona aqui. Porque às vezes é tanta coisa que eu pulo uma partezinha por não achar importante ou por fugir nesse momento. Se vocês trouxerem, vocês me ajudam a complementar a aula. Alguém? Dou-lhe uma. Luciano, Diga. aproveitando o comentário da Luciana, em que momento, aliás, não sei se eu vou saber formular direito a pergunta. Sempre na hipnoterapia é usada de alguma forma dessas que tu falou, a regressão, ou há casos que necessariamente é uma ferramenta interessante e algumas nem precisa utilizar? Deu para entender? Para mim, deu. Para mim, não, você não precisa usar em todas as vezes. Para mim, você deve usar regressão quando você precisa acessar alguma informação. Obviamente, se a gente for olhar de uma forma geral, lembra que eu falei, a regressão é acessar uma memória. Teoricamente, vou reformular isso aqui porque pode entender errado. Uma memória, você levantar o braço é um tipo de memória, uma memória muscular que você está usando. Isso não é regressão. Regressão é acessar uma memória de algum momento da tua vida, ok? Para ficar mais específico. Não necessariamente você precisa acessar uma memória de um momento específico para trabalhar com a pessoa. Porém, para mim, como que eu uso? Eu uso a regressão, ou seja, eu acesso um momento, uma memória de um momento da vida da pessoa para quando eu preciso de informação. Vamos supor que apareceu o pai da pessoa na frente dela. Vou dar um exemplo, quer ver? Legal. Todo mundo aqui conhece a técnica do perdão, que aí eu vou usar dentro do que vocês conhecem. Todo mundo conhece? Sim? Top. Então, imagina que você está na técnica do perdão e apareceu o tio da pessoa ali. Okay? Não vou usar pai e mãe porque eu já usei antes. Apareceu o tio. Eu tenho raiva dessa pessoa. Porque eu não sei, eu só tenho raiva dela. Às vezes a pessoa não está conseguindo expressar aquela raiva e ela também não sabe o porquê. Porque ela está se bloqueando, ela não quer te falar, e aí não está fluindo aquele processo. Ou seja, está faltando informação que você precisa para poder ajudar essa pessoa. O que origina essa raiva? Aí assim, tudo bem, pausa, dá uma pausinha aí, eu vou contar de 5 até 1 e a gente vai acessar o momento onde essa raiva foi gerada. Em 5, 4, 3, 2, 1, momento que a raiva foi gerada. Dentro, fora, dia ou noite, tá. É que meu tio pegou e me negou um pirulito. E ele deu pirulito pro meu primo, ele deu pro outro primo, deu pro filho dele, só não deu para mim, meu tio me odeia. Agora entendi. Agora volta lá e fala pro teu tio, você é um bosta porque você não me deu pirulito. Só que se a pessoa às vezes não tem essa consciência, eu vou ficar, não, fala que ele é chato, fala que ele é isso, fala que ele é aquilo, e às vezes não faz sentido. Então, se falta um gapzinho de informação, eu acesso. Às vezes eu não preciso, porque apareceu o tio, porque eu não gosto do meu tio, por quê? Porque desde pequeno ele não me deu um pirulito, e eu não gosto dele desde então. Eu não precisei fazer uma regressão. A pessoa já estava com aquela informação fresca na memória dela. Ok? Então vamos focar, fala isso, bota para fora. Então, um processo, por exemplo, de perdão que você for fazer, você não precisa da regressão, mas você pode utilizar da regressão se for necessário. Para mim, a regressão é como um todo. Luciano, estou conversando com a pessoa na avaliação e ela fala para mim que tem um sentimento ruim, mas que ela não sabe os momentos que ela sente isso. Só está presente, mas ela não lembra os momentos que ela sente aquilo. Ou, Luciana, ela fala que tem uma coisa ruim, mas ela não sabe me explicar como que é. Ok, fecha os olhos, faça uma indução rapidinho ali, fiz a indução. Eu vou contar de 5 até 1 e você vai voltar no momento onde você sentiu essa sensação. 5, 4, 3, 2, nossa, estou sentindo. Como que é essa sensação? A pessoa descreve a sensação para você. Você consegue a descrição exata da sensação que ela está sentindo. Aí você chega numa emoção mais assertivamente. Então, para mim, eu, Luciano, uso regressão quando eu preciso acessar informação. E não necessariamente é de olho fechado. Vou aproveitar que a Marcinha que fez. Marcinha, a hora que eu estava usando você de exemplo, que eu falei, você não estava acessando o momento ali, provavelmente veio uma sensação boa, não veio? Estava entrando na minha festa de 15 anos, tu me tirou de lá. Volta. Como assim? Perfeito. Eu não precisei que a Marcinha fechasse o olho, eu não precisei nem fazer uma indução. Por quê? Porque a Marcinha já está prestando atenção aqui, então ela já está em hipnose. A pessoa, quando ela está sentada na tua frente na clínica, ela já está em hipnose, porque ela está prestando atenção em você. Ela está acessando informação. Então, se ela chegar para mim e falar assim, nossa, você não lembra como que é a sessão, tudo bem, ó, de olho aberto, foca aqui na minha mão, foca em mim, fala assim, inspira e solta, isso. Imagina que você tem na tua frente uma porta, e quando você abrir essa porta, você vai poder acessar o último momento, a última vez que você sentiu essa sensação. Preparado? 5, 4, 3, 2, 1, acessa.
Por que de olho aberto, Luciano? Porque qualquer coisa eu estralo o dedo, passo a mão assim, eu já desconecto ela da cena muito fácil. Porque a minha intenção não é conectar ela muito forte na cena, é só ter uma conexão rápida para acessar uma informação. Então, ó, legal. Acessou, como que é essa sensação? Nossa, Luciano, ó, você fala para imaginar isso, começou a vir aqui, sabe? Meu coração começou a disparar, parece que está dando um aperto no peito. Ela já está em regressão. Para de achar que regressão, para de achar que hipnose, gente, é uma coisa complexa. É uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, que é vendida como complexa só para ganhar dinheiro. Tá? Porque se você vendesse como uma coisa simples, a pessoa não ia querer comprar. Te garanto que o primeiro curso de hipnose que você fez achando que era um poder, tá? E o primeiro curso de hipnoterapia que você aprendeu regressão, você achou que você podia acessar tudo da vida da pessoa. Sabe por quê? Porque eu já pensei isso. Ok? Então é isso. Gente, é uma coisa simples, é uma coisa besta, é uma coisa que dá para ser usada, mas não é o topo da cadeia alimentar. O topo da cadeia alimentar é você entender a emoção, entender como a emoção funciona, como que ela interage com essa pessoa, o que ela causa na vida da pessoa, como que ela guia a pessoa, qual o padrão comportamental, qual a fase da criança que ela está travada, qual que é o perfil dramático, qual que é a escala de valência dessa pessoa, e assim por diante. Você tem que ter muita informação, e aí você usa a regressão para acessar a informação que te falta. E aí, quando você vai para a terapia, você vai de uma forma assertiva. Você trata o que precisa. Nossa, Luciano, eu fui fazer uma regressão, veio 5 cenas com a mãe. Porra, talvez o problema não seja a cena. Talvez o problema seja a mãe. Quando eu fazia regressão, cara, teve um caso que eu juro para você, apareceu umas 10 cenas ao todo no tratamento. Das 10 cenas, todas eram ou com o pai, ou com a mãe, ou com os dois. Ou seja, o problema não era as cenas. O problema era o comportamento do pai, da mãe, ou dos dois. Chegou no final, hoje em dia eu teria trabalhado a relação dela com o pai, dela com a mãe, dos dois ali, e já era. Ou seja, só de eu trabalhar diretamente o pai e a mãe, eu já teria resolvido o problema, sem precisar fazer uma regressão para os momentos onde aconteceu o problema. Porque o momento onde acontece o problema é onde a emoção está. Se eu acesso a emoção como um todo, e o ponto em comum de todos esses momentos, eu resolvo eles do mesmo jeito. Por isso que eu falo que regressão não é a minha ferramenta principal. Entendeu? Regressão é só para quando eu preciso acessar uma coisa. Obviamente que se a pessoa sofreu um trauma, nossa, Luciano, eu tive um acidente de carro muito feio, desde aquele momento eu tenho fobia de entrar em carro. Eu vou fazer uma regressão para pelo menos trazer um novo panorama daquele momento para depois trabalhar o geral da emoção. Então, você não tem que usar a técnica só por usar. Você tem que usar ela de forma consciente, entendendo ela. Hoje vocês conseguiram entender que regressão é uma coisa simples, que é acessar a memória, que você consegue fazer com qualquer sugestão, que ela não tem perigo, que para a regressão de vida passada existem 3 explicações. Agora vocês começaram a entender melhor a técnica. Entendendo a técnica, vocês conseguem adaptar ela para o tratamento que vocês forem fazer. O problema é que ninguém explica a técnica. Todo mundo fala regressão, mostra como faz e vai lá. Entendeu? Vamos ver. Marcinha, tem quem queira apenas acessar aquilo que... Exato. Tem gente que vai chegar para você, no caso que a Luciana trouxe, Luciano, eu quero fazer regressão. Um dos casos que eu, recentes, assim, que chegou, eu quero fazer regressão, assim, não, Luciano, porque eu tenho certeza absoluta que meu problema é quando eu tinha 5 anos de idade e meu tio falou isso para mim. Eu falei, cara, você já sabe por que você quer fazer uma regressão para esse momento? Não, porque eu tenho que confirmar para eu poder brigar com meu tio. Eu falei, ué, você está querendo que eu te falo que realmente aconteceu isso para você poder brigar com teu tio? Eu falei, não. É certeza, mesmo que aquilo não acontecer, é certeza absoluta que ela vai acessar o momento exatamente aquilo. Entendeu? Então não rola. Eu não faço, não. Por quê? Porque ela só está querendo uma confirmação. E provavelmente não é aquele o problema dela. E ela provavelmente não vai estar aberta. Entendeu? Então, a regressão é muito lindo, muito maravilhoso, só que muitas vezes ela é colocada num patamar muito acima, como se fosse resolver tudo. E vocês aprenderam hoje que regressão sozinha não resolve merda nenhuma. Desculpa a palavra, mas é real. Fechou? Mais alguma pergunta, gente? Essa live vai estar disponível em quantos dias? Mais ou menos uma semana, Francisco. A gente já coloca ela disponível lá na plataforma e manda nos grupos. Regressão e ponte para o futuro é a mesma coisa. A diferença é que a ponte ao futuro, você vai acessar uma informação, melhor, não vai acessar, você vai criar uma informação sobre o teu futuro. A ponte ao futuro é uma regressão ao contrário. No lugar de eu acessar uma memória sobre a minha vida, é como se eu acessasse uma memória do meu futuro. Como eu não consigo ir para o futuro, que significa que eu acesso uma memória que eu crio
sobre o meu futuro. Por que que é importante? Se com base no meu passado eu projeto um futuro ruim, e no final da terapia eu estou vendo um futuro ruim, significa que eu não mudei nada no meu passado. Porém, se no começo do processo eu estou vendo um futuro péssimo, e no final do processo eu consigo ver um futuro legal, é porque eu mudei alguma coisa no meu passado que permitiu eu projetar um futuro melhor. Por quê? A ponte ao futuro é criar uma informação sobre o teu futuro com base no teu passado. Então, por isso que a gente usa, para conferir se a gente conseguiu mudar alguma coisa no passado. Porque se está uma merda no futuro, com certeza você não mudou nada no passado. A pessoa não viu que ela não teve evolução nenhuma. Entendeu? Provavelmente uma semana, exato. De 1 a 2 semanas tá lá no grupo. Assim que a gente colocar disponível no YouTube, a gente já vai mandar no grupo. Aí fica tranquilo que vai ter acesso. Caiu no YouTube, é para sempre. Até o YouTube falei. Diga. Posso falar? Claro. Rapidinho, não sei se tem a ver. Se não tiver, não precisa você responder. Uma coisa que veio na minha cabeça. Em 84, quando eu vim de Maceió para cá, para Recife, eu vim já com um pensamento de conhecer a ilha de Itamaracá. Eu era louco para conhecer. Eu fui trabalhando, não tive tempo. Então, pronto. Quando eu tive a oportunidade de ir, eu fui com um grupo, né, todo mundo de ônibus. Então, quando eu desci na cidade de Pilar, em Itamaracá, eu comecei a lembrar de todos os lugares lá, como se eu já tivesse ido lá. O que é isso? O que pode ter sido isso? E eu fui andando e dizendo, olha, isso aí eu já vim aqui, isso aqui eu já conheci, mas eu nunca vim. Você pesquisou sobre? Não pesquisei. Alguém já tinha te falado sobre? Eu tinha aquela vontade, aquela loucura de ir lá. Exato. Alguém já tinha te falado sobre? Já. Você sabia um pouco sobre aquilo, certo? Com certeza. Você não foi para aí sem saber nada. Você tinha algumas referências sobre aquilo. Correto? Tinha umas referências, pouquíssimas. Perfeito. Você passava muito tempo do teu dia imaginando você como seria quando você estivesse lá, não passou? Com certeza. Assim. Perfeito. Então, loucura, o que aconteceu? Você criou uma memória falsa. O que você fez? Você projetou com base nas referências que você tinha como seria aquele momento. Mas como você projetou tantas vezes, você criou uma pequena memória de falsa. Só que ela tinha os gaps que não estava perfeita. E aí, quando você foi... Epa. Estou entendendo. No caso, eu fui 3 anos, 4 anos depois. Perfeito. Voltou? Vocês estão me escutando agora? Estou. Legal. É que eu tinha dado uma travadinha aqui, mas eu entendi o contexto. O que aconteceu, Assis? Você criou uma memória falsa. Olha, você pode olhar para o lado místico, falar que você já tinha ido lá numa vida passada, ok. Falando do que a gente consegue palpar, você criou uma memória falsa. Ou seja, com base nas referências que você tinha e na quantidade de vezes que você foi imaginando, você formou como seria. Obviamente, não foi 100% certo, mas lembra que a memória é um gap, existem gaps, existem buraquinhos dela, porque ela é guardada em várias partes do cérebro, a gente junta quando vai acessar. Quando você chegou no momento, você acessou tudo que você tinha, e os gaps que tinha, você preencheu com a informação daquele momento. E aí parecia exatamente que você estava naquele momento. O que acontece hoje? Hoje a gente tem acesso ao YouTube. Se você pesquisar no YouTube tudo, Luciano, eu vou comprar uma máquina de lavar nova. Você vai lá e pesquisa no YouTube e assiste 10 vídeos sobre aquela máquina de lavar. Quando ela chega na tua casa, você não sabe tudo sobre ela. Dá a impressão até que você já tinha mexido naquela máquina. Porque dentro da tua mente, você já criou memórias referentes àquela máquina. Ok? É isso que aconteceu. Isso é uma das explicações do déjà vu. Tá bom? Muito bom. Possíveis. Tem várias aí, mas essa é uma das explicações. Fechou? Marcinha, a linha do tempo é uma variação da regressão, ok? Fechou? Assis, linha do tempo é uma forma de aplicar a regressão. Lembra daquilo lá que eu falei que você pode estar no túnel, você pode estar no coisa? Então, a linha do tempo é você criar uma linha onde existe presente, passado e futuro, caminhar nessa linha acessando memórias de acordo com o que você caminha ali, tá? Ela vem da PNL. A PNL, o que ela faz? Ela simplifica, ela tenta ou busca, tenta não, porque muitas vezes ela consegue, ela busca simplificar
muitas das técnicas usuais dos terapeutas de quando ela foi formulada. Como se usava regressão, a linha do tempo foi a forma de simplificar. No lugar de eu criar todo um contexto, eu peço para você fechar um olho, imaginar uma linha no chão, passado, presente e futuro, anda por essa linha acessando memórias, tá? É basicamente isso, é uma variação, ok? Então, se vocês pegarem essa explicação, qualquer coisa que se parecer com regressão, é só você encaixar dentro dessa explicação que eu fiz, que com certeza é. Tá? Existem muitas variações, tá? E aí a pessoa vai vender 20 formas de fazer regressão, na verdade já tá dando, não tá te vendendo 20 formas de fazer regressão, ela tá te vendendo 20 sugestões, ou melhor, 20 formas de sugestionar uma regressão, através das bolinhas, através do túnel, através do corredor, através da televisão, através do computador, através da sugestão direta, através da linha do tempo, já aqui já foi quase 10. Entendeu? Então, é basicamente isso. É formas diferentes de dar a mesma sugestão. Pior que eu fiz isso da máquina de lavar. Com certeza, quando ela chegou na tua casa, Luiz, ela era exatamente, você parecia que você já tinha mexido nela. É bem interessante que, assim, eu sou muito fissurado em tecnologia. Quando eu vou comprar uma coisa, eu já sei exatamente tudo dela. Então, eu fui comprar um tablet novo. Eu sabia como o tablet era, quais a configuração, onde que ficava cada coisa. Quando eu peguei ele na mão, não era como se ele fosse novo, é como se eu já tivesse com ele umas 2, 3 semanas. Porque dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, no meu sistema nervoso, já tinham memórias sobre ele. Ok? E aí dava a impressão que eu já tinha mexido. Foi o caso do Assis. Perfeito, pessoal? Mais alguma dúvida? Perfeito. Luciano, a Marcinha tinha falado lá um pouquinho antes, quando você estava comentando sobre mentiras, né? Mentira não. Que ela falou que mentiras contadas várias vezes se torna verdade. Que, na realidade, eu acho isso um pouco meio estranho, porque eu conheci uma pessoa que ele era exatamente assim. Ele queria que as pessoas acreditassem nele, mas ele contava mentiras para que essa mentira se tornasse verdade. Mas, como eu havia vivido aquilo que ele estava falando, eu sabia que aquilo não era verdade. E achava muito engraçado dele falar isso na minha frente, sendo que para ele aquilo virava verdade. E para mim é lógico que não era verdade, né? Então, o que eu quero aqui, o ponto que eu quero botar é justamente por isso que a mentira contada várias vezes se torna verdade. Se torna verdade para a pessoa que está contando a mentira, né? E também, às vezes, para a pessoa que está escutando. No teu que caso, você levantou que não um tenha senso crítico. Vivido. Que Exato. Não tenha vivido. Como você levantou um senso crítico, você falou assim, cara, não foi assim. E aí você barrou. Mas vamos pegar um exemplo aqui de hoje em dia. Não tem gente que acha que a vacina vai fazer a pessoa virar um jacaré? Essa pessoa acredita e ela realmente acredita. Por quê? Porque foi informação que chegou para ela e foi informação repetida para ela. Ok? Pô, Luciano, mas a gente sabe que dentro da coisa é impossível você virar um jacaré. Pode até ter efeito colateral, você ficar dolorido, passa mal um dia, ok? Mas virar jacaré, porra, é impossível. Teria que mudar teus genes, a tua composição corporal. É uma coisa surreal. Mas para aquela pessoa, como foi a única informação que ela teve, e ela não tem uma informação que possa levantar um senso crítico contra aquilo, ela acredita. E às vezes o teu amigo acredita naquilo como aquilo fosse realmente real. Porque ele processou aquela informação tantas vezes que virou real. Então, uma mentira contada várias vezes, na verdade, o que ela é? É um novo aprendizado. Como que é a melhor forma de aprender? Repetição. Se você repete uma informação certa, você aprende uma informação certa. Se você repete uma informação errada, você aprende uma informação errada. Pede para o professor de física ensinar a fórmula errada durante um ano e pedir para o aluno corrigir no ano seguinte. Vai ferrar a sala inteira para o restante das provas que ele for fazer. Entendeu? Então, é isso. Na verdade, a gente poderia substituir mentira por informação. Qualquer informação contada muitas vezes, grandes chances são dela virar real na cabeça de quem está recebendo aquela informação, desde que não tenha um senso crítico elevado para aquilo. Entendeu? Ou até Perfeito? mesmo pela primeira vez, né? Às vezes a informação recebida pela primeira vez aí acaba virando verdade absoluta, né? Perfeito. Quer ver um exemplo? Vou pegar um exemplo da hipnose. Tinha um rapaz que quando ele aprendeu sobre SDAIL, ele aprendeu que só 5% das pessoas entravam em SDAIL. Tá?
Tem até, se vocês rodarem muitos vídeos para trás, está em algum vídeo do Praticadamente aconteceu essa história. Acho que era 5%, se não me falha a memória, o número. E ele falou assim, não, porque só 5% entram em SDAIL. Só que eu já cheguei a fazer SDAIL com 30 pessoas ao mesmo tempo. E as 30 pessoas entraram em SDAIL. Então, ou eu peguei as 30 pessoas exatas que estão dentro dos 5%, ou isso é falso. E todo mundo que eu vi buscando fazer SDAIL ou chegou em SDAIL, ou depois de algumas repetições chegou em SDAIL. Então, eu não conheci ninguém que realmente não consegue chegar em SDAIL. Eu falei, então, ou eu tive muita sorte ao longo de toda a minha vida, eu só peguei esses 5%, o que dentro da probabilidade é impossível, ou é falso. E aí eu fui pontuar, a pessoa ficou bem brava comigo, tanto que depois ela até parou de participar um tempo aí das lives. O que aconteceu isso? A primeira informação que foi apresentada para ela foi essa. Para mim não foi apresentada essa informação. Então eu fui para o campo de batalha como se essa informação não existisse e eu descobri o contrário dela e formei um aprendizado. Como a primeira informação que foi para essa pessoa foi que só 5% entrava, ele talvez nem tenha se dado o trabalho de testar, que ele falou assim, a maioria das vezes vai dar errado. Eu não vou nem testar, certo? Aqui é suposição, tá? A partir de uns segundinhos para cá, tudo suposição minha. Então, o que aconteceu? A pessoa foi para o campo, falou assim, cara, é mentira. E aí, quando ela viu uma coisa ao contrário, ela levantou o fator crítico dela. Falou assim, cara, dentro da minha percepção, o que ele está falando é mentira. E ele não deu nem abertura para mudar e testar isso. Talvez depois ele tenha dado. Por que eu estou dando esse exemplo? O aprendizado acontece através de repetição. Ele tinha um aprendizado diferente do meu, que fez com que ele levantasse uma barreira crítica, da mesma forma que eu levantei uma barreira crítica. Nisso é tranquilo, a gente não ia se matar. Mas na política acontece isso. As pessoas aprendem coisas diferentes, levantam barreiras críticas e se matam. Guerras acontecem assim. Pessoas diferentes aprendem coisas diferentes, levantam a barreira crítica para o do outro e entram em guerra. Conflitos de casamento. Aprenderam coisas diferentes, levantam barreiras críticas para o outro, não conversam, não se permitem, existe briga, casamento se encerra, amizades se encerram assim. Então isso é um padrão. Porque se você entende regressão, você entende como a memória funciona, entende como a memória funciona, você entende como o aprendizado funciona, e você vai entender por que muitos conflitos acontecem. Entendeu? Então, se você for ver boa parte dos conflitos de hoje em dia, é por isso, cada pessoa aprendeu uma coisa diferente, que é verdade para ela, mas talvez não seja uma verdade absoluta, porque não existem verdades absolutas. Com base no seu aprendizado, você levanta uma barreira para você não pegar uma coisa que é diferente da tua, você quer que o outro aceite o que você está propondo, o outro quer que você aceite o que ele está propondo, ninguém aceita o que o outro propõe, e aí entra em discussão. No caso do André, com o amigo dele, ele dá risada. Se o André fosse um outro tipo, ele poderia ficar bravo, ele poderia brigar com o amigo dele toda vez que isso acontecesse. Por quê? Porque é isso, ele levanta uma barreira, ele sabe que é mentira. Talvez, aí ó, uma suposição que provavelmente não é o caso, mas talvez quem esteja errado é o André. Porque o André está acessando a memória errada e o amigo está certo. Talvez não seja, provavelmente não é esse o caso do André, mas poderia ser. E aí o André, por estar errado, levantaria uma barreira crítica sobre o que é certo e brigaria falando que o dele está certo. E assim por diante. Então, quando a gente entende isso, dá para você levar para a tua vida. Como? Entenda que tudo que as pessoas falam é porque tem uma memória interna dela guardando aquilo. E se tem uma memória interna, é verdade para aquela pessoa. Se você não souber como abordar, você vai levantar o senso crítico dela e ela não vai aceitar mais nada a partir dali. Exemplo que aconteceu hoje. O Assis, a pessoa chegou falando que era perigosa regressão. A forma com que ele abordou provavelmente fez o senso crítico dessa pessoa levantar. Aí, a partir dali, a pessoa não deu abertura para ele explicar mais nada, não aceitou mais nenhuma explicação dela. E assim por diante. Ou seja, quando você for abordar alguém, tente não levantar o senso crítico dela se você quer chegar num acordo. Ou seja, não chegue batendo contra uma crença dela. Não chegue e fale assim, cara, tua religião é uma merda, teu político é uma merda, teu partido é uma merda, teu jogo de futebol é uma merda, teu conhecimento é uma merda. Não. Ah, cara, me conta um pouco sobre a tua religião, me conta um pouco sobre o teu político, me conta um pouco sobre o teu partido, me conta um pouco sobre o teu ponto de vista, sobre o que você estudou, seja lá o assunto que for. Ele conta um pouco, fala, cara, interessante, mas sabe que eu aprendi de uma forma um pouquinho diferente? E aí você pontua o teu. Você não levantou, você manteve a barreira baixa, ele vai acertar, você vai conseguir. Casamento. Você olhou meu celular e falou, cara, não, mas peraí. Por que você acha? Ah, tá, putz, mas sabe que na minha visão é um pouquinho diferente, posso te explicar? A chance de você iniciar uma briga é menor do que se você não olhei porra de celular nenhum. Entendeu? Então, a forma com que você aborda
ajuda você a ter mais ou menos resultado. E o que vocês aprenderam hoje, se vocês conseguirem pegar esse conhecimento e abrir para além da prática clínica, vai ajudar na vida como um todo. Porque vocês aprenderam um pouquinho de como funciona. Você pode saber que a pessoa está tendo uma visão equivocada do que aconteceu, porque faz um tempo que aquilo aconteceu e ela distorceu aquilo, conforme ela foi lembrando. Você pode saber que talvez você tenha distorcido, que os dois tenham distorcido, que nenhum nem outro é uma verdade absoluta e que vocês podem conversar, então, a partir disso. Entendeu? Por que conhecimento liberta, gente? Porque você entender as coisas ajuda. E pode ser que o que a gente aprendeu aqui seja tudo mentira, porque daqui 6 meses sai um estudo mostrando tudo o contrário. Ótimo. A gente vai aprender muita coisa nova, vai evoluir, vai ter novo conhecimento, conseguir aplicar novas coisas. Entendeu? Então, e vocês podem discordar de tudo isso, e é ótimo que discordem, porque aí vão ter pontos de vista diferentes para criar novas teorias, comprovar novas teorias e evoluir o conhecimento. Entendeu? Eu acho que é isso, a gente já passou bastante do tempo, como sempre, eu tenho uma certa dificuldade em respeitar o tempo aí, o pessoal depois briga comigo, mas eu acho que é isso. Então, André, tá contigo? Vamos lá. Então, é isso aí, gente. Pessoal, desculpa aí um pouquinho antes da live, mas estamos agora aqui, diga... Estamos aqui, então, encerrando mais uma resenha, tá? Espero que vocês tenham gostado. E vamos aqui lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram, para que vocês recebam todos os comunicados das nossas próximas resenhas que vamos ter por aí. Agradecemos ao nosso mestre Luciano e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí no seu podcast, e a você no YouTube, dê seu like e colabore para que o canal cresça cada vez mais, e isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente, e assim mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!